Bom dia, e continuando a nossa leitura no Salmos 71 a 80, nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nos introduzir nesses salmos, para que possamos viver segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Salmo 71, Desejos de paz ao Messias, de Salomão. Ó Deus, confiai ao rei os vossos juízos, entregai a justiça nas mãos do Filho real, para que ele governe com justiça vosso povo e reine sobre os vossos humildes servos com equidade. Produzirão as montanhas frutos de paz ao vosso povo e as colinas frutos de justiça. Ele protegerá os humildes do povo, salvará os filhos dos pobres e abaterá o opressor. Ele viverá tão longamente como o duro sol, tanto quanto ilumina a lua através das gerações. Descerá como a chuva sobre a relva, como os aguaceiros que embebem a terra. Florescerá seus dias a justiça e a abundância da paz até que cesse a lua de brilhar. Ele dominará de um ao outro mar, desde o grande rio até os confins da terra. Diante dele se prosternarão seus inimigos e seus adversários lamberão o pó. Os reis de Tarsis das ilhas lhe trarão presentes, os reis da Arábia e de Sabá lhe oferecerão seus dons. Todos os reis hão de adorá-lo, hão de servi-lo todas as nações, porque ele livrará o infeliz que o invoca e o miserável que não tem amparo. Ele se apedará do pobre e do indigente e salvará a vida dos necessitados. Ele o livrará da injustiça e da opressão, e preciosa será a sua vida ante seus olhos. Assim, ele viverá e o ouro da Arábia lhe será ofertado, porque ele hão de rezar sempre e o bendirão perpetuamente. Haverá na terra a fartura de trigo, suas espigas ondularão no cume das colunas, como as ramagens do Líbano, e o povo das cidades florescerá como as ervas dos campos. Seu nome será eternamente bendito e durará tanto quanto a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as tribos da terra, bem-aventurado proclamarão todas as nações. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que só ele fez maravilhas. Bendito seja eternamente seu nome glorioso, e que toda a terra se encha de sua glória. Amém, amém. Aqui terminam as preces de Davi, filho de Jessé. Terceiro livro, dos Salmos 72 e 88. O mistério das prosperidades dos maus, Salmo 72, Salmo de Asaf. Ó, como Deus é bom para os corações retos, é o Senhor para com aqueles que têm o coração puro. Contudo, meus pés iam resvalar, por pouco não escorreguei, porque me indignava contra os ímpios, vendo o bem-estar dos maus. Não existe sofrimento para eles, seus corpos são robustos e sadios, do sofrimento dos mortais não participam, não são atormentados como os outros homens. Eles se adornam com um colar de orgulho e se cobrem com um manto de arrogância. Da gordura que os incha sai a iniquidade, e transborda a temeridade. Zombam e falam com malícia, discursam altivamente em tom ameaçador. Com seus propósitos afrontam o céu, e suas línguas ferem toda a terra. Por isso se volta para eles o meu povo, e bebe com avidez as suas águas. E diz então: porventura Deus o sabe? Tem o Altíssimo conhecimento disso? Assim são os pecadores que tranquilamente aumentam suas riquezas. Então, foi em vão que conservei o coração puro e na inocência lavei as minhas mãos? Pois tenho sofrido muito e sido castigado cada dia. Se eu pensasse, também vou falar como eles, seria infiel à raça de vossos filhos. Reflito para compreender este problema, muito penosa me pareceu essa tarefa, até o momento em que entrei no vosso santuário, em que me dei conta da sorte que os espera. Sim, vós os colocais no terreno escorregadio, a ruína vós os conduzis. Eis que subitamente se arruinaram, sumiram, destruídos por catástrofe medonha. Como de um sonho, ao se despertar, Senhor, levantando-vos desprezai as sombras deles. Quando eu me exasperava e se me atormentava o coração, eu ignorava, não entendia como um animal qualquer. Mas estarei sempre convosco, porque vós me tomastes pela mão. Vossos desígnios me conduzirão, e por fim na glória me acolhereis. Afora vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Meu coração e minha carne podem já desfalecer. A rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Sim, perecem aqueles que de vós se apartam,
destruí os que procuram satisfação fora de vós. Mas para minha felicidade é me aproximar de Deus, é por minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. Salmo 73. O santuário desolado, hino de Asaf. Por que, Senhor, persistis em nos rejeitar? Por que se inflama a vossa ira contra as ovelhas de vosso rebanho? Recordai-vos de vosso povo que elegestes outrora, da tribo que resgatastes para a vossa possessão, da montanha de Sião onde fizestes vossa morada. Dirigi vossos passos, e estes lugares definitivamente devastados. O inimigo tudo destruiu no santuário. Os adversários rugiam no local de vossas assembleias, como troféus hastearam suas bandeiras. Pareciam homens a vibrar o machado na floresta espessa. Rebentaram os portais do templo com malhos e martelos. Atearam fogo ao vosso santuário. Profanaram, arrasaram a morada de vosso nome. Disseram em seus corações: destruamo-los todos juntos, incendiai todos os lugares santos da terra. Não vemos mais nossos emblemas, já não há nenhum profeta, e ninguém entre nós que saiba até quando. Ó Deus, até quando nos insultará o inimigo? O adversário blasfemará vosso nome para sempre? Por que retirais a vossa mão? Por que guardais vossa destra em vosso seio? Entretanto, Deus é meu rei desde os tempos antigos. Ele opera a salvação por toda a terra. Vosso poder abriu o mar, esmagastes na água as cabeças de dragões, quebrastes as cabeças do Leviatã e as destes como passa aos monstros do mar. Fizestes jorrar fontes e torrentes, secastes rios caudalosos. Vosso é o dia, a noite vos pertence, vós criastes a lua e o sol. Vós marcastes a terra seus confins, estabelecestes o inverno e o verão. Lembrai-vos, o inimigo vos insultou, Senhor, e um povo insensato ultrajou vosso nome. Não abandoneis ao abutre a vida de vossa pomba, não esqueçais para sempre a vida de vossos pobres. Olhai para a vossa aliança, porque todos os recantos da terra são antros de violência. Que os oprimidos não voltem confundidos, que o pobre e o indigente possam louvar o vosso nome. Levantai-vos, ó Deus, defendei a vossa causa. Lembrai-vos das blasfêmias que continuamente vos dirige o insensato. Não ouvideis os insultos de vossos adversários e o tumulto crescente dos que se insurgem contra vós. Salmo 74. A proximidade do juízo divino. Ao mestre de canto não destruas, salmo de Asaf, cântico. Nós os louvamos, Senhor, nós os louvamos, glorificamos vosso nome, anunciamos vossas maravilhas. No tempo que fixei, julgarei o justo juízo. Vacila embora a terra com todos os seus habitantes, fui eu quem deu a firmeza às suas colunas. Digo aos arrogantes, não sejais insolentes. Aos ímpios, não levanteis vossa fronte. Não ergais contra o Altíssimo a vossa cabeça. Deixai de falar a Deus com tanta insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, nem das montanhas que vem a salvação. Mas Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Há na mão do Senhor uma taça de vinho, espumante e aromático. Dela dá de beber, e até as fezes hão de esgotá-la. Hão de sorvê-la os ímpios todos da terra. Eu, porém, exultarei para sempre, salmodiarei o Deus de Jacó. Abatarei todas as potências dos ímpios, enquanto o poder dos justos será exaltado. Salmo 75. Após uma libertação inesperada, ao mestre de canto com instrumentos de corda, salmo de Asaf, cântico. Deus se fez conhecer em Judá, seu nome é grande em Israel. Em Jerusalém está seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Lá ele quebrou as fulminantes flechas de arco, os escudos, as espadas e todas as armas. O esplendor luminoso de vosso poder manifestou-se do alto das eternas montanhas. Foram despojados os guerreiros ousados, eles dormem tranquilos seu último sono. Os valentes sentiram fraquejar suas mãos. Só com a vossa ameaça, ó Deus de Jacó, ficaram inertes carros e cavalos. Terríveis sois, quem vos poderá resistir? Diante do furor de vossa cólera? Do alto do céu proclamastes a sentença. Calou-se a terra de tanto pavor. Quando Deus se levantou para pronunciar a sentença de libertação em favor dos oprimidos da terra. Pois o furor de Edom vos glorificará,
e os sobreviventes de Emate vos festejarão. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Todos os que os cercam tragam oferendas ao Deus temível, a ele que abate o orgulhoso dos grandes e que é temido pelos reis da terra. Salmo 76. Esperança no meio de calamidades. Ao mestre de canto, segundo o Iditum, Salmo de Asaf. Minha voz se eleva para Deus e clamo. Elevo minha voz a Deus para que ele me atenda. No dia da angústia procuro o Senhor. De noite minhas mãos se levantam para ele sem descanso, e contudo, minha alma recusa toda consolação. Faz-me gemer a lembrança de Deus, na minha meditação sinto o espírito desfalecer. Vós me conservais os olhos abertos, estou perturbada, falta-me a palavra. Penso nos dias passados, lembro dos anos idos, de noite reflito no fundo do coração, e meditando, indaga meu espírito. Porventura Deus nos rejeitará para sempre? Não há mais há de nos ser propício? Estancou-se sua misericórdia para o bom? Estará sua promessa desfeita para sempre? Deus se terá esquecido de ter piedade? Ou sua cólera anulou sua clemência? E concluo então, o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro de suas maravilhas de outrora. Reflito em todas as vossas obras e em vossos prodígios eu medito. Ó Deus, santo é o vosso proceder. Que Deus há tão grande quanto o nosso Deus? Vós sois o Deus dos prodígios. Vosso poder manifestastes entre os povos. Com o poder de vosso braço resgatastes vosso povo. Os filhos de Jacó e de José, as águas os viram, Senhor. As águas os viram. Elas tremeram e as vagas se puseram em movimento. Em torrentes de água as nuvens se tornaram. Elas fizeram ouvir a sua voz. De todos os lados fuzilaram vossas flechas. Na procela ressoaram os vossos trovões, os relâmpagos iluminaram o globo, abalou-se com um choque e tremeu a terra toda. Vós me abristes um caminho pelo mar, uma senda em meio das muitas águas, permanecendo invisíveis vossos passos. Como um rebanho conduzistes o vosso povo pelas mãos de Moisés e de Araão. Salmo 77, História do povo eleito. Hino de Asaf. Escuta, ó meu povo, minha doutrina, as palavras de minha boca presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens, o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais, nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquele que confiaram nossos pais, eles transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis, e a não se tornar como seus pais, geração rebelde e costumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate. Não guardaram a divina aliança, recusaram observar a sua lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tânis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas verticais como um dique. De dia eles conduziu por trás de uma nuvem, e à noite ao clarão de uma flama. Rochedos foram fendidos por ele no deserto, com torrentes de água os desdentara. Da pedra fizera jorrar regatos, e fluir águas como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele, e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências, e falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para seu povo? O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover o maná para saciá-los, deu-lhes o trigo do céu. Pôde o homem comer o pão dos fortes, e lhes mandou víveres em abundância. Depois fez soprar do céu o vento leste, e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes então como poeira, numerosas aves como as areias do mar.
as quais caíram em seus acampamentos ao redor de suas tendas, delas comeram até se fartarem e satisfazerem os seus desejos. Mas apenas o apetite saciaram, estalando-lhes na boca ainda o alimento, desencadeou-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e prostrando a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiam em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, eles o procuravam, e de novo se voltavam para Deus, e se lembravam que Deus era o seu rochedo e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam, e lhes mentiam com sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhe a falta e não o exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor, sabendo que eles eram simples carne, um sopro só, que passa sem voltar. Quantas vezes no deserto o provocaram e na solidão o afligiram? Recomeçaram a tentar a Deus e exasperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos no dia em que os livrou do adversário. Quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tânis, quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedir-os de beber de suas águas, quando enviou mosca para os devorar e rãs que os infestaram, quando entregou suas colheitas aos pulgões e os gafanhotos do fruto de seu trabalho, quando arrasou sua vinha com granizo e suas figueiras com a geada, quando extinguiu seu gado com saraivadas e seus rebanhos pelos raios, quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos da desgraça, deu livre curso à sua cólera, longe de preservá-los da morte, ele entregou à peste os seres vivos. Matou os primogênitos no Egito, os primeiros partos na habitação de Cã, enquanto retirou seu povo como ovelhas e o fez atravessar o deserto como rebanho. Conduziu com firmeza sem nada ter que temer, enquanto os inimigos o submergiam no mar. Ele os levou para uma terra santa, até os montes que sua destra conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram ao Altíssimo, e não observaram seus preceitos. Transviaram-se e precaricaram contra seus pais, erraram o alvo como um arco mal entesado. Provocaram-lhe a ira com seus lugares altos e inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. À vista disso, Deus se encolerizou e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitava entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força, permitiu que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou seu povo à espada e se irritou contra a sua herança. O fogo devorou sua juventude e suas filhas não encontraram desponsório. Seus sacerdotes pereceram pelo gládio e as viúvas não choraram mais seus mortos. Então o Senhor despertou como de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes eterna ignomínia. Rejeitou o tabernáculo de José e repeliu a tribo de Efraim, mas escolheu a de Judá e o monte Sião, um monte de predileção. Construiu seu santuário, qual um céu, estável como a terra, firmada para sempre. Escolhendo a Davi seu servo e o tomando dos apriscos das ovelhas, chamou-o do cuidar das ovelhas e suas crias para apacentar o rebanho de Jacó seu povo e de Israel sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração que se dirigiu com mão prudente. Salmo 78. Elegia sobre a destruição de Jerusalém. Salmo de Asaf. Senhor, povos infiéis invadiram a vossa herança, profanaram o vosso santo templo. De Jerusalém fizeram um montão de ruínas, os corpos de vossos servos expuseram como pasto às aves, e os dos vossos fiéis às feras da terra. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer havia quem os sepultasse, tornando-nos para nossos vizinhos objetos de desprezo, de escárnio e zombaria para os povos que nos cercam. Até quando, Senhor? Será a vossa cólera? Será eterna a vossa cólera? Será como um braseiro ardente o vosso zelo? Desferi antes vossa ira sobre as nações que não vos conhecem, e sobre os reinos que não invocam o vosso nome. Pois Jacó foi por eles devorado e desvassado na sua habitação. De nossos antepassados esqueçais as culpas, vossa misericórdia venha logo ao nosso encontro, porque estamos reduzidos à extrema miséria. Ajudai-nos, ó Deus Salvador, pela glória de vosso nome,
livrai-nos e perdoai-nos os nossos pecados pelo amor de vosso nome, porque hão de dizer as nações pagãs: onde está o seu Deus? Mostrai-lhes a esses pagãos, diante de nossos olhos, que pedireis conta do sangue de vossos fiéis por eles derramado. Chega até vós o gemido dos cativos, livrai por vosso braço os condenados à pena da morte. Sobre as cabeças dos nossos vizinhos recaem 7 vezes as injúrias com que vos ultrajaram, Senhor. Quanto a nós, vosso povo e ovelhas do vosso rebanho, glorificaremos a vós perpetuamente. De geração em geração, cantaremos os vossos louvores. Salmo 79. Oração pelo povo hebreu cativo. Ao mestre de canto, conforme a lei é como os lírios. Salmo de Asaf. Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho, vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder e vinde salvar-nos. Restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, até quando vos irritareis contra o vosso povo em oração? Vós o nutristes com o pão das lágrimas, e o fizestes sorver um copioso pranto. Vós nos tornastes como uma presa disputada dos vizinhos, os inimigos zombam de nós. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Uma vinha do Egito vos arrancastes, expulsastes povos para replantá-la. O solo vós lhes preparastes, ela lançou raízes nele e se espalhou na terra. As montanhas se cobriram com sua sombra, seus ramos ensobraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu sua ramagem e até o rio os seus rebentos. Porque derrubastes os seus muros de sorte que os passantes acolham. E adevastes o javali do mato e sirva do pasto os animais do campo? Voltai a Deus dos exércitos, olhai do alto céu, vede e vinde visitar a vinha. Protegei esse cepo por vós plantado, este rebanho que vossa mão cuidou. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o homem que haveis fortificado, e não mais de nós nos apartaremos, e não mais de vós nos apartaremos. Conservai-nos a vida, e então vos louvaremos. Restaurai-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos, mostrai-nos serena a vossa face, e seremos salvos. E o último salmo de hoje, Salmo 80, Cântico Festivo, ao mestre de canto com a gitineia, Salmo de Asaf. Exultai em Deus, nosso protetor, aclamai ao Deus de Jacó. Tocai o saltério, vibrai os tímbalos, tangei a melodiosa harpa e a lira. Ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de grande festa, porque é uma instituição para Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma lei que foi imposta a José quando ele entrou em luta com o Egito. Eis que ouviu uma língua desconhecida. Aliviei os seus ombros de fardos, já não carregam cestos as suas mãos. Na tribulação gritastes para mim e te livrei. Da nuvem que troveja eu respondi. Junto às águas de Meribá eu te provei. Escuta, ó povo, a minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adores jamais o Deus de outro povo. Sou eu, o Senhor teu Deus, em que te retirei do Egito. Basta abrires a boca e te satisfarei. No entanto, meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me quis obedecer. Por isso, os abandonei a dureza de seus corações, deixei-os que seguissem seus caprichos. Oh, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, eu teria logo derrotado seus inimigos e desceria a minha mão contra seus adversários. Os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagens, estaria assegurado para sempre o destino do meu povo. Eu teria alimentado com a flor do trigo e com o mel do rochedo o fartaria. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.